O mês de outubro é celebrado o Outubro Rosa, um mês voltado a chamar a atenção da importância do autocuidado. É importante frisar que várias ações preventivas são importantes para garantir a saúde da mulher. Outubro Rosa ele fala mais a favor da parte da mama da mulher, mas nós não podemos esquecer que a mulher, durante a fase da vida dela, ela tem 3 fases principais importantes. O início primeiro da coleta do preventivo, que hoje o Ministério da Saúde fala de iniciar a partir dos 25 anos de idade, para a pesquisa do câncer de colo de útero. E quando a gente fala disso, nós não podemos esquecer de falar da vacinação do HPV, que é fornecida gratuitamente pelo SUS para meninos e meninas, geralmente dos 9 aos 11 anos mais ou menos, e para adultos que se encaixem nessa parte dessa vacinação, que são adultos com imunossupressão, quando nós pensamos no vírus do HIV, nesse tipo de situação. A segundo momento, nós pensamos a partir dos 40 anos, que essa é a novidade que o Ministério da Saúde trouxe para nós. Há 2 semanas atrás, já baixou a idade dos 50 anos para os 40 anos da pesquisa do câncer de mama. E quando a gente pensa nisso, pacientes que têm história familiar de câncer de mama têm que iniciar aos 35 anos essa pesquisa. Aí vem na cabeça, é mamografia ou ultrassom? Depende da idade. Quando a gente pensa nas idades mais novas, o ultrassom é mandatório porque ele enxerga melhor uma mama que é mais densa, uma mama jovem. A partir dos 40, 42 anos, a gente já pula para a parte da mamografia. E quando nós damos ênfase nessa parte da mama, nós temos que lembrar quais são as situações de risco e as situações que previnem o câncer de mama no Outubro Rosa. O aumento de peso, o ganho de peso e o etilismo, o aumento do consumo de bebidas alcoólicas tem relação direta com o aumento do câncer de mama. Já o exercício físico é uma medida protetiva. O exercício físico, uma boa alimentação, porque nós temos que imaginar que uma mama maior, com uma mama mais gordura, ela tem mais facilmente o aparecimento do câncer de mama, diferente de uma mama com um pouco menos de gordura, por isso da importância do exercício físico. E quando nós pensamos na mama, o que nós podemos falar? O que seria... Antes a gente falava de autoexame, hoje a gente sabe que esse autoexame caiu, mas o autoconhecimento, que hoje é a nova palavra usada. Por exemplo, inversão do bico da mama seria um sinal de gravidade. Saída de secreção ou verde, ou marrom, ou escura, também seria um indicativo de pesquisa. Também as dores de mama associado ao endurecimento da região da mama. Esses são os sinais mais comuns de malignidade quando a gente pensa em câncer de mama na mulher. Diferente daquela dor que, às vezes, a mulher tem no período menstrual, vai chegando próximo do período da menstruação, começa a doer a mama. Esse é um sinal de que é do bem, que é relacionado à parte dos hormônios. Lógico que uma dor que aparece todo mês, é constante, tem que ser pesquisada. Agora, geralmente, essas dores que aparecem no período da menstruação, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo. Subindo um pouco, pensando um pouco acima na idade, quando entrando na menopausa, que as mulheres entram mais ou menos nos 50 anos, a gente começa a ter muita perda de massa muscular, óssea, perda de memória, alteração de humor, e aí nós temos um outro grupo de exames a serem realizados. Lógico que a mamografia, que tem que ser realizada até os 74 anos, e o preventivo, que tem que ser realizado até os 69 anos, permanecem na rotina de exames. Mas, nesse momento, a gente adiciona principalmente a densitometria óssea, a obrigatoriedade do exercício físico para o envelhecimento adequado e exames de sangue, que a gente pensa na preocupação da perda de massa óssea, perda de massa muscular, aumento de gordura e aumento da glicemia. Então, a gente pensa no aumento de doenças de dislipidemia, que é o aumento da parte da gordura, e no aumento da diabetes e da osteoporose nessa fase da vida. Então, a gente tem um exame super importante, que foi bastante abordado nos últimos atendimentos que nós tivemos, que foi a densitometria óssea, por causa dessa perda de massa óssea, e os exames de sangue relacionados à diabetes e à dislipidemia. Lógico, também quando a gente pensa nessa idade, fala muito do exercício, a gente tem que entender por que isso é tão importante. Não é só porque perde músculo e osso, mas auxilia no aumento da vascularização, diminuição de AVC, diminuição de infarto. E nisso a reposição hormonal ela é muito importante, porque ela previne tudo isso por pelo menos 10 anos. Então, nós conseguimos fazer por 10 anos uma reposição de massa óssea muscular, melhora da memória, melhora do humor dessa parte hormonal da mulher,
quando é bem indicada a reposição hormonal, que é tão importante. Então, essas são as 3 principais fases da vida da mulher quando a gente pensa em exames preventivos para pesquisa. Então, assim, a gente tem que sempre bater na tecla da vacinação das meninas e dos meninos de 9 a 11 anos em relação ao HPV, que antigamente eram 2 doses, hoje é só 1 dose. Então, assim, a gente vê uma melhora muito grande nessa parte do fornecimento de vacinas que o SUS traz para nós, que é um calendário muito, muito completo, que já entrou tem mais ou menos há 8 anos essa parte da vacinação do HPV. E hoje também uma novidade grande que a gente tem é que não vai ser feito. O governo está tentando alterar agora o preventivo, o tipo de coleta. Vai ser coletado a pesquisa do HPV e não mais de células do colo, mas isso está para ser implementado ainda nos próximos anos. Então, vai pesquisar e vai ser feita a pesquisa de quem tem o HPV, porque hoje a gente sabe que o câncer de colo de útero tem 100% de relação com o vírus do HPV. Por isso que é tão importante as medidas de prevenção, conscientização, orientação sobre o uso de preservativos, que é o que protege contra os tipos de doença que são tão importantes para nós. No geral, a mulher depois dos 40, 50 anos, como eu havia falado, o exercício tem que fazer parte da vida dela, porque a queda hormonal é muito importante nesse tipo de caso. Diferente dos homens que têm uma manutenção um pouco dos hormônios, quando a mulher entra na menopausa, a queda é muito brusca e começa a dar o calorão, começa a dar todos aqueles sintomas de menopausa que a gente bem conhece. E a gente tem que lembrar que, infelizmente, não são todas as mulheres que são aptas à reposição hormonal. E aquelas que não são aptas, a gente tem a disponibilidade das medicações mais naturais, que são oferecidas pela Pastoral de Saúde e algumas lojas de medicação natural. E como grande exemplo para o calorão, que é a queixa mais comum que geralmente a gente tem, o chá de amora, o extrato de amora, a linhaça dourada, o tríbulos terrestres. Então, assim, mesmo as mulheres que passaram da idade da reposição ou que não podem fazer porque tiveram câncer ou alguma coisa do gênero, principalmente na mama e no útero, a gente ainda tem uma medida para auxílio. Elas não precisam ficar sofrendo com esses calorões, com a perda de memória, com a alteração de humor, que nós também conseguimos fazer um ajuste, mesmo que seja com medidas mais naturais para nós. No geral, da parte da mulher, da vida da mulher, são basicamente esses exames que a gente tem quando a gente pensa nos cuidados e na prevenção que a gente tem que ter com a saúde das nossas pacientes.